Olá, alunos! Agora nós vamos dar início às nossas videoaulas de dermatologia e afecções da pele. Então nós vamos falar basicamente do quê? De doenças de pele. Para isso vamos entender primeiro um conceito bem importante. Vamos entender primeiro o que é a saúde e o que é a doença. Bom, saúde ela tem um termo muito amplo. E nós vamos usar aqui o termo que é dado pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela é o quê? É um órgão relacionado à Organização das Nações Unidas, cuja a sua função é justamente avaliar a saúde de todo o planeta. Então vamos lá. Como que ela define saúde? Ela diz que saúde é um estado de bem-estar completo, físico, mental e social, e não apenas a ausência de uma doença. Portanto, o termo ele é bastante amplo, porque ele engloba o quê? Ele engloba justamente o físico, o mental e o social, para que a gente tenha então a saúde. Eles fizeram isso parecendo utópico, ou seja, impossível de alcançar, justamente por quê? Para que estimule sempre a medicina a procurar melhorar, sempre procurar expandir os seus horizontes. Por outro lado, doença, agora já não definida pela ONU, pela Organização Mundial da Saúde, doença ela é uma palavra que vem do latim, e no latim ela é traduzida como dolentia. E a definição de doença que a gente tem é que doença é o distúrbio das funções de um órgão, de um tecido, de um grupo de células, da mente ou do corpo como um todo, e este apresentará sinais e sintomas específicos que muitas vezes serão um caminho para um diagnóstico. E agora aqui é muito importante que vocês foquem nessas duas palavrinhas, sinais e sintomas, que nós vamos falar delas com mais detalhes e entender a diferença entre elas. Então a doença, ela pode ter um fator externo, seja qual doença for. Vamos pensar aqui na doença de pele. Qual que é o fator externo que pode causar uma doença de pele? Pode ser uma infecção. Uma infecção de pele pode ser acne, por exemplo. A acne é uma doença de pele causada por uma infecção bacteriana. Ou a doença ela pode ter fatores internos. Esses fatores internos quais que são? Doença autoimune, doença genética ou câncer. Se a gente for falar de pele, aqui a gente tem exemplos. Por exemplo, o lúpus, ele causa manifestações na pele, como aquele sinal avermelhado que normalmente ele causa no rosto. Até por isso a doença recebe o nome de lúpus, que vem de lobo. Então a pessoa fica com uma mancha avermelhada na pele. Isso é uma doença causada por um fator interno, que é uma doença autoimune. Podemos ter também a doença congênita, que é aquela que a pessoa já nasce com a doença. Por exemplo, tem um quadro que se chama ictiose. O que é isso? É quando algumas pessoas elas nascem com um defeito na enzima que faz a maturação do queratinócito. E daí a pessoa ela fica com a pele um pouco mais espessa. Não é uma doença grave, não é nada demais. Só que a pessoa ela tem uma pele que é um pouco mais áspera, um pouco mais seca que o normal. Aí ela tem que passar mais hidratante. E aí nós temos também câncer, que é quando você tem a proliferação anormal de um grupo de células. E a gente tem câncer de pele, que a gente vai falar também nessa disciplina sobre eles. Ok? Então aqui a gente viu a diferença entre saúde e doença. Como nós estamos falando de doenças, nós estamos falando de patologias. E o que é patologia? Patologia, ela deriva do grego, que vem patos, que significa sofrimento, e logia, que significa estudo. Então, a patologia é um ramo da ciência responsável pelo estudo das doenças. E a patologia, ela pode ser tanto teórica quanto prática. Nós aqui, obviamente, vamos focar na parte teórica. O que seria a parte teórica? É a gente estudar as próprias doenças de pele que a gente tem.
E a parte prática está relacionada ao quê? A parte prática da patologia, ela é laboratorial, ou seja, ela é feita toda em laboratório, é a chamada biópsia. Quando alguém fala que a gente tem que fazer uma biópsia para verificar se tem uma determinada doença, você tira um pedacinho, vamos supor um exemplo, você está com uma pinta ali que você suspeita que ela pode ser um melanoma. O que o médico dermatologista vai fazer? Ele vai fazer a patologia prática. Ele vai tirar aquela pinta, ou um pedaço dela, para fazer a biópsia. Vai fazer análise laboratorial. Vai observar em microscópio, vai observar reações químicas. Justamente para quê? Para chegar num diagnóstico mais exato, para saber se trata de uma doença, nesse exemplo, um melanoma ou não. Então essa é a parte prática da patologia. E aí nós temos então a fisiopatologia. O que é fisiopatologia? É um nome que a gente vai falar bastante ao longo dessa disciplina. Fisiopatologia, se a gente for sintetizar de uma forma bem simples, nada mais é que a historinha da doença. É como a doença começa, como ela se desenvolve, o que ela faz no teu corpo. Nesse caso a gente vai focar na pele, o que ela faz na pele, quais são as manifestações, por que ela causa essas manifestações. E qual é a importância da patologia para o profissional da saúde, mesmo para o esteticista? Bom, patologia, ela trata de doença. Profissionais da saúde, a gente, como profissionais da saúde, o nosso dever qual que é? É prevenir doenças. E também, quando elas não são prevenidas, a gente trata algumas doenças. O profissional esteticista, ele trata doenças. Acne é uma doença, celulite é doença, varizes é doença, que mais que a gente vai falar ao longo da disciplina? Nós vamos falar de várias doenças aí, as doenças infecciosas como micoses, as doenças virais como as verrugas, né? Tudo isso é doença. Portanto, é importante que a gente tenha conceitos, que a gente conheça conceitos de patologia, de fisiopatologia, justamente para que a gente entenda como as doenças ocorrem. Que justamente essa, então, a função da disciplina. Vamos falar agora do que é etiologia. Etiologia é uma outra palavra que também é chave nessa disciplina de dermatologia. Porque etiologia, ela vem do grego, que significa origem. Então, a gente vai estar falando diversas vezes aí da etiologia de uma doença. Qual que é a etiologia da acne? Ou seja, qual é a causa da acne? A causa da acne é a proliferação do Propionibacterium acnes, que é a bactéria que nós temos lá no poro, que se desenvolve, prolifera, quando você dá condições para isso, e a gente tem a doença. Então é a etiologia da doença. Essa palavra é fundamental. Então o que são? Lembra que a gente falou, que eu falei lá na definição de doenças, sobre sinais e sintomas. Qual que é a diferença entre os dois? Sintoma é aquilo que você sente. Por exemplo, uma febre. A febre, você não chega, olha no espelho e olha assim, tô com febre. Não, você sente, né? Você começa a ter dores generalizadas, né? Você tem dor no corpo todo, você tem um aumento da temperatura, então você está sentindo alguma coisa. Por exemplo, um outro tipo de sintoma é dor de dente. Você sabe que está com cárie quando o dente começa a doer. Não porque você olhou lá e você viu, nossa, ele está cariado. Não, você começa a sentir dor. Né? Então isso é sintoma. Sinais é aquilo que você vê, mas não sente. Por exemplo, você vai no banheiro, você faz xixi e você olha a urina. A urina está muito escura, ou ela está meio rosada, meio vermelhada. É um sinal. Você não sentiu. Você foi lá, urinou normalmente, mas você observou ali, né? Você olhou, você falou, opa, tem algo diferente. Ou você tá lá, você olha no espelho e aparece uma mancha na tua pele. A gente vai falar sobre manchas também, né? Você vai perceber, opa, tem alguma coisa, um sinal.
Outra coisa que dá para sentir, mas também pode ser um sinal, estria. Algumas pessoas sentem dor, coceira no local onde tem estria. Mas tem pessoas que não sentem nada, elas só vão ver, né, o vermelhidão ali, elas vão pegar, vão olhar, opa, né? Celulite é uma coisa que você também não vê, né? Aliás, você vê, mas não sente. Quer dizer, algumas pessoas, conforme ela vai avançando, pode sentir, pode ter sintomas. Mas ela sempre começa com o quê? Com um sinal. Você vai pôr uma calça, uma roupa íntima, uma lingerie, né? Vai querer seduzir. Aí você vai olhar ali, você dá uma apertadinha na coxa, você olha, opa, né? Sinal. Então, ficamos por aqui e retornaremos para falar sobre tipos de lesão que a gente pode ter e também sobre a pele no seu estado normal.